Então, vamos lá, né? Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho criador. E o texto que Deus colocou no meu coração é sobre a própria criação. Toda obra criadora, ela é o resultado de um trabalho. E a obra da criação, ela é o resultado de um trabalho perfeito de Deus. E quando a gente pega o catecismo da Igreja Católica, vai dizer lá para nós, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. Falei o catecismo da Igreja Católica, mas é na Bíblia mesmo, no livro do Gênesis. No catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós que Deus criou todas as coisas do nada. Ele chamou a existência e Deus pode fazer tudo isso, né? Ele chamar a existência todas as coisas do nada. Mas a gente entende que também Deus não deixou tudo pronto, né? No estalar de dedos. Ele criou um processo. Ele foi fazendo etapa por etapa essa sua obra criadora, dia após dia. E no ápice da criação nós temos aí o livro do Gênesis. Agora sim. Gênesis 1, 26 a 27. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil, que se arrasta sobre a terra. Deus então criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. Então nós fomos criados à imagem do próprio Deus. Isso não significa que nós somos iguais a Deus, né, no sentido de que nós somos um outro Deus, mas que nós fomos criados à imagem de Deus. Ou seja, que Deus deu para nós algumas características que são próprias dele, e coisas em nós apontam para ele. No versículo 7 do capítulo 2, né, Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito uma alma vivente. Esse trecho da palavra mostra para nós que nós temos uma alma vivente, né? Uma alma que aponta para Deus. E além de outras coisas, né? Capacidade de pensar, de refletir, de aprender. Nós temos liberdade, vontade. Toda a criação de Deus foi feita através da palavra, né? Deus disse e tudo se fez. Deus soprou o fôlego da vida e o homem se tornou uma alma vivente. E a criação, ela tem uma ordem. No versículo 20, no versículo 19 e 20 do capítulo 2, nós vemos ali, ó, Deus formou da terra formou, pois, o Senhor todos os animais do campo, as aves do céu, e trouxe ao homem, para ver como eles lhe chamariam. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. E nós vemos nesse versículo que Deus dá a tarefa de nomear ao homem. Podemos dizer que é o primeiro trabalho criativo do homem na história da criação, foi nomear os animais. Uma pequena ajuda, né, que o homem deu, e talvez muito pequena mesmo, insignificante, à criação. Deus, tudo que ele fez inspirado, né, porque todo artista, para compor uma obra, ele busca inspiração em algo. E Deus, ele buscou inspiração naquilo que ele mais ama. Para criar uma obra que ele amasse, ele buscou também inspiração no seu grande amor. E quem é o grande amor? É o próprio Filho, né? Jesus. Deus cria o homem inspirado no Filho. E todas as coisas foram feitas por ele e para ele. O ser humano, ele foi feito para dar glórias a Deus e com a sua vida glorificar, com o seu trabalho glorificar o Criador. Nós também, quando nós quisermos glorificar a Deus, né, produzindo um trabalho
criando algo, produzindo algo que seja capaz de glorificar ao Senhor, nós precisamos buscar também essa inspiração divina, a inspiração que Ele mesmo dá para cada um de nós. E quando o Senhor chama Jeremias, né, aquele jovem, fala para ele: Senhor, eu nem sei falar. E muitas vezes o nosso lado humano faz isso também, né? Eu nem sei falar, não sei como dizer, mas o Senhor diz para ele: não diga, sou apenas uma criança, sou apenas um jovem e não sei falar, porque eu estarei contigo aonde fores. Você irás aonde eu te disser, onde eu te mandar, e você dirás o que eu lhe disser. Então o Senhor está conosco. E de que forma o Senhor está conosco? Através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é esse motor, né? É esse que dá a vida, esse que cria, que chama as coisas. Ele é criativo. Então, quando nós quisermos glorificar o Senhor com a nossa obra, com o nosso trabalho, com a nossa vida intelectual, clamemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem modos diferentes de agir em cada pessoa, né? Ele vê os gostos, os estilos de cada um, mas uma coisa ele faz, ele garante os frutos. Se algo é feito sob a base, né, sob a direção do Espírito Santo, certamente isso será frutuoso, terá êxito. E hoje nós vamos falar muito sobre o estilo, o estilo do intelectual. E uma palavra que tocou o meu coração, né, eu rezando, eu lembrei de Atos 2, no capítulo 2, versículo 11, no dia de Pentecostes, que está aí embaixo, né? Haviam ali pessoas de vários lugares, pessoas de variadas etnias, línguas, e naquele dia o Senhor soprou o Espírito sobre os apóstolos. Aí no versículo 11, vai trazer para nós algo maravilhoso, né? Muitos diziam: ouvimos-los falarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Olha que interessante. Todos eles diziam maravilhas de Deus e todos entendiam na sua própria língua. De modos diferentes, em línguas diferentes, as maravilhas eram sendo proclamadas. Nós, enquanto intelectuais, nós devemos nos preocupar em proclamar, sim, as maravilhas que Deus criou, as maravilhas que Deus fez, a verdade. Cada um vai ter o seu estilo, mas as formas podem ser diferentes, mas o conteúdo tem que ser o mesmo, pautado dentro da verdade, testemunhando a verdade. Então, nós que estamos engajados nessa vida, nesse trabalho, somos seres criados à imagem de Deus, nós temos uma alma, nós temos a capacidade de pensar. O Senhor nos criou sob a inspiração do seu Filho. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Senhor garante que Ele está do nosso lado. Então, vamos preocupar em executar o nosso trabalho, em fazer o nosso papel bem. Porque o Espírito Santo cuidará dos efeitos, né? O Espírito Santo convencerá, se nós nos deixarmos ser guiados por Ele. Então vamos entrar no capítulo aí do trabalho intelectual, né? O trabalho criador da vida intelectual. Na aula passada, a gente falou, né, o Leandro passou para nós sobre a preparação para o trabalho, sobre a leitura, falou muito sobre a memória. E toda preparação, ela visa uma execução. Nós não podemos ficar a vida toda preparando algo, né? Muitas vezes, muitas pessoas, né, fazem curso de pregação, preparam, chega na hora e falam assim: não estou preparado. Não, vai chegar uma hora que nós precisaremos realizar. E o Sertilanges, ele diz: voem assim que puderem, façam. O trabalho criador, ele não é apenas
sobre não, a vida do intelectual, né, não significa que é apenas o que a gente pode extrair dos textos, extrair das leituras ou retirar da ciência, mas também o que nós podemos dar, de que forma nós podemos contribuir, como nós podemos contribuir com o mundo. E a dica, né, é a escrita. Nós devemos escrever para alcançar uma plenitude da vida intelectual. Se a gente deseja ser um intelectual completo, um homem completo, nós precisamos também da escrita, de escrever. Ele diz que a mudez é aquela coisa que nós devemos abandonar, porque ela vai levar ao medo, à timidez, e leva também a um apequenamento da pessoa. A pessoa ela vai ficando passiva e vai se apequenando. Mas a pessoa ela precisa falar. E falar, escrever, é ouvir a alma. Ouvir a alma e propagar a verdade que está dentro da alma. E nós precisamos criar esse hábito, seja um parágrafo, seja um artigo, que seja uma página por dia, talvez até um matutando. Precisamos criar esse hábito de escrever, porque esse hábito de escrever vai nos levar a encontrar o estilo próprio. E o que é estilo próprio? Estilo próprio é o estilo de cada um, né, como escritor. E ele deve ser marcado por 3 características. Nós vamos ver cada uma delas. A verdade e a simplicidade. Então vamos lá pelo primeiro. Verdade. A verdade é aquilo que é dito com base na realidade e na revelação. Se nós formos escrever algo, nós temos que estar conformes à realidade e conforme aquilo que nos foi revelado. E isso leva a gente a ter retidão. Escrever com verdade é ser reto. É necessário também, para que a gente adquira essa característica da verdade, abnegação. O que é abnegação? Abnegação é você não retirar as coisas da sua própria emoção pessoal, da sua própria paixão, mas que as coisas sejam escritas com base na verdade, porque se a gente começar a escrever as coisas com base nas paixões momentâneas, nós vamos prejudicar o ensino da verdade. E precisamos colocar as coisas colocar, né, no papel aquilo que seja verdadeiro, bom e aplicável para todos. Por exemplo, muitas pessoas, né, elas influenciadas por um momento de raiva, por um momento de ódio, sei lá, de ira, descontam essa emoção pessoal e publicam um texto xingando Deus e o mundo na rede social. Isso daí nós temos que abnegar desse sentimento, né? Não colocar as coisas por paixão pessoal, porque nós podemos prejudicar o ensino da verdade. Uma outra dica que ele dá para que a gente escreva, né, sob a luz da verdade é dizer não ao discurso da circunstância. O que é isso? É você escrever, você dizer algo porque você está sendo obrigado a dizer naquele momento. Por exemplo, um professor de universidade obriga você a escrever algo contra a igreja, contra a tua fé. Naquele momento, pode ser genial, porque você vai ganhar nota, né? Naquela circunstância pode ser tudo, mas não vai acrescentar nada na tua vida depois e nem na vida de ninguém. Nós precisamos dizer não ao discurso da circunstância, escrever sobre a obrigação ou porque somos obrigados a dizer aquilo naquele momento. Uma outra característica é a individualidade. A verdade, ela é uma só. Ela não é colocada, mas a verdade ela se coloca. Só que o modo como que ela é transmitida pode ser diferente, pode ser variável, né? E é individual. É o que a gente leu ali no livro dos Atos dos Apóstolos.
Todos falavam o mesmo conteúdo, as maravilhas de Deus, mas cada um em sua própria língua. Cada um entendia na sua própria língua materna. E um exemplo que ele traz para nós é as notas musicais, né? Os instrumentos. As notas, elas são as mesmas. Só que o som emitido no violão é diferente do som emitido no piano. Então, nós temos que encontrar nosso estilo individual de levar a verdade. E a terceira característica é a simplicidade. Sim, nós precisamos buscar ser simples, o máximo que pudermos. Por quê? Porque dizer a verdade é mais importante do que o estilo em si, do que o modo como você diz em si. E aqui, o Sertilanges, ele fala para nós não buscarmos o floreio. O que é floreio? Floreio é quando você está muito preocupado com a ornamentação, com o estilo, com o exterior. E aí você exclui o conteúdo verdadeiro. Ornamentar demais. É uma ofensa ao pensamento. Ser simples, buscar a simplicidade, é uma característica que nós devemos, né, porque ela vai trazer compreensão de todos. Todos eles vão compreender. E nós precisamos aprender a tocar as almas e as faculdades das almas. É o estilo de Jesus nos evangelhos, né? Jesus contava as parábolas, aqueles simples, eles entendiam. E ele revelava as verdades de Deus através daquele estilo simples. Ofereçamos água da fonte e não drogas ácidas. O que é isso? Nós precisamos oferecer aquilo que é eterno, que sacia o coração das pessoas. A água da fonte. E não aquilo que é temporário ou modinhas da época, porque isso daí vão passar como vento de verão. Para buscar a simplicidade, a gente precisa também cultivar a arte da omissão e da eliminação. Nem tudo que a gente sabe, a gente precisa colocar no papel, a gente precisa dizer. Às vezes é necessário omitir, eliminar algumas coisas. Por exemplo, você vai criar um texto, e um texto cheio de citação. Isso aconteceu comigo, quando eu estava na universidade. Eu fui mostrar um artigo para o meu orientador e ele falou, esse texto tem citação demais de outras pessoas e tem de menos do Guilherme. E eu entendia que eu precisava omitir muitas coisas, eliminar muitas coisas que eu sabia e não estava conseguindo transmitir da minha forma. Buscar a arte da simplicidade. O Sertilanges, ele diz que existem dois tipos de pessoas que sabem simplificar, né? Aqueles que são sem instrução, que não têm conhecimento de nada, esses sabem simplificar, e também os grandes gênios, que são humildes. Esses também sabem simplificar. As pessoas que estão no meio termo, que não são nem sem instrução e nem são grandes gênios, essas devem aprender, né? Somos a grande maioria, nós todos estamos no meio termo. Temos que aprender a ser mais simples. Depois que ele dá essas três características, né, para o escritor, ele vem trazendo algumas dicas para nós. A primeira é desprender-se de si mesmo e do mundo. O intelectual, né, aquele que vai executar o trabalho intelectual, ele precisa estar totalmente envolvido na obra, direcionado, desprender-se de si, abandonar as próprias paixões, as próprias vaidades, as ambições vãs, porque o homem intelectual ele não pode ser um homem de paixão, de ambição vã e de vaidade. Desprender-se de si e do mundo significa não se distrair consigo mesmo e com as coisas ao pensar na verdade. Devemos servir a verdade e não servir-se dela, certo? Então, é a mesma coisa na evangelização. Nós devemos promover a evangelização e não fazer com que a evangelização nos promova. Para mim,
o viver é Cristo, vai dizer São Paulo, né? Filipenses 1:21. São Paulo era capaz de morrer por Cristo. Ele escreve isso, né? Foi capaz de dar a vida por Cristo. Nós, parafraseando São Paulo, na busca pela verdade, no pensamento, nós devemos dizer: para mim, o viver é a verdade. Quando eu vou escrever, eu vou buscar a verdade. Desprender-se do mundo significa também esquecer o público. Que isso? Seria ignorar as pessoas? Não. Desprender-se, esquecer o público, não ceder às pressões externas. Porque quando você quer dizer algo, você será pressionado por muitas pessoas. E nós não podemos dizer pensando que o mundo está sobre as nossas costas, nos vigiando, pensando o que nós vamos dizer. Mas dizer com base na verdade, né? Com aquilo que nós aprendemos, e ter coragem de ouvir a nossa alma e atingir, né, de forma independente o nosso trabalho final. Existem algumas falhas do intelectual nesse caminho de desprendimento. Uma dessas falhas é a hipocrisia e a outra, a falsa originalidade. Hipocrisia é uma aparência de saber. É você querer assumir áreas de superioridade quando você se sentir inferior. Todo mundo passará por isso uma vez ou outra na vida. Eu já passei. Uma vez o professor pediu para eu apresentar um trabalho e eu não lembro mais o tema, mas eu lembro que eu coloquei uma citação do livro O Capital, né, do Karl Marx, e o professor parou a apresentação no meio, falou assim: você leu O Capital? E eu não tinha lido. Eu falei: não li. Eu falei que li. Eu li o livro Capital, né? Porque eu fiquei com medo de perder nota. E ele falou para mim: você não leu, porque o Capital é uma enciclopédia que não daria tempo de você ler para fazer esse trabalho. Então, nós não precisamos assumir áreas de superioridade quando nós formos confrontados. E o segundo é a falsa originalidade. Falsa originalidade é querer submeter a verdade a si mesmo, atribuir como sendo seu aquilo que não foi dito por você. A verdade, ela é impessoal, porém ela é universal, né? Não subjetiva. Nós não precisamos assumir como sendo nossos aquilo que não foi dito por nós. E agora nós trazemos 3 virtudes para o escritor. As 3 virtudes é a constância, a paciência e a perseverança. A constância significa prontidão para criar. A paciência, suportar as dificuldades. E a perseverança é aquilo que evita o desgaste do querer. Nós vamos ver uma por uma. Constância. Prontidão para criar. A constância é o que vai te manter pronto para produzir sempre. Pessoa constante é aquela que está unida à obra a todo momento. O Thomas Edison, né, quem conhece o Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele estava tão unido nas suas pesquisas, ele estava tão dentro das suas invenções, que no dia do seu casamento, ele perdeu a hora do casamento. Eu fiquei imaginando o Leandro e o Giovanni perdendo a hora do casamento dentro das pesquisas deles. As Éricas iam ficar muito bravas, né? Depois... Só aproveitando, no meu caso foi o contrário, foi a Érica que chegou 1h30 atrasada. Ah, imagino. E ele estava tão envolvido naquilo ali que foi necessário um amigo ir até ele lembrá-lo. Ó, tá na hora de casar. Não significa que a gente vai perder totalmente o rumo, né, o senso das coisas, mas quando nós estivermos unidos à nossa obra, mas estar unido à obra, né? E às vezes vai ser necessário fazer algumas pequenas pausas que são necessárias. Oração,
pausas para oração, pausas para descanso, para leitura de repouso, para fazer uma caminhada, um lazer. Isso daí vai contribuir para que a gente continue depois a trabalhar, né? Retomar a labuta. Essas pausas são justificadas, porque, obviamente, chegar algum momento que a gente vai ter pequenos desgastes. E aí nós vamos precisar parar, refletir, se entreter um pouco. Haverão outros momentos que o desgaste ele vai ser muito maior. E aí muitas vezes a gente vai sentir inveja, né, daquelas pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a vida intelectual, inveja do trabalhador braçal, porque ele não vai ter tanta preocupação que nem o intelectual tem. Só que as pausas, elas precisam ser justificadas. Pausas injustificadas não devem ser aceitas. Pausar o seu trabalho por algo que não tem sentido, né? Não tem justificativo. Para que a gente tenha a constância, né, adquira essa virtude, nós precisamos também vencer o falso cansaço. E o que é o falso cansaço? Quando a gente vai fazer exercício físico, você vai para a academia, na hora que você chega, seu corpo ainda não está preparado para exercitar. E aí, qualquer esforcinho que você fizer inicial, você vai sentir cansaço, vai querer parar. Isso daí é um falso cansaço, porque à medida que você vai se exercitando depois e você vai forçando, né, o exercício, você vai ver que você vai adquirindo mais fôlego. Então, nós temos que superar essas fadigas iniciais. Quando o exercício parece difícil, mas devemos ter coragem, forçar até a energia sair, até a energia interior sair. Chegará um dia que os nossos desânimos momentâneos não interferirão mais, porque nós estaremos forçando tanto, né, nós estaremos tão vitoriosos sobre esses falsos cansaços, que todos os desânimos momentâneos se dissiparão. Vamos para a segunda virtude, que é a paciência. A paciência é suportar as dificuldades. O intelectual, ele deve carregar o seu fardo. Essa é a dica. Todos nós temos que aprender a carregar os nossos fardos. Todos os gênios tiveram angústias, e todo mundo vai ter. Todo mundo tem limite. Todo mundo cansa. Nós precisamos aprender a carregar o fardo. O homem que dá tempo ao tempo tem todo o tempo do mundo. Essa é a grande regra. Porque a regra, né, é o seguinte: você ter muito trabalho para criar algo que parece que não deu trabalho nenhum para fazer. Então vai ter que ter muito trabalho. Vai ter que ter muita paciência. Vai ter que ter tempo. A recompensa para quem tem paciência é o êxito. Então nós precisamos superar, resistir às nossas agitações internas, porque nós vamos ser recompensados. Nós teremos êxito. A terceira virtude é a perseverança. A perseverança é aquilo que evita o desgaste do querer. Perseverar é querer. Quem quer, persevera. Quem desiste é porque nunca tinha insistido. Perseverar é não deixar nada pela metade. Daí nós temos a linda lição evangélica, né, de Lucas 9. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sejamos perseverantes. Aqueles que abandonaram as lavouras, abandonaram as sementeiras, também renunciaram às colheitas. Se a gente perseverar, nós vamos colher frutos bons na nossa vida. O Senhor aguarda pacientemente aqueles que se dirigirão a Ele com dignidade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Grande
lição de Jesus Cristo para nós no Evangelho. E para encerrar, fazer tudo bem feito, até o fim. Está dentro ali da lição da virtude da perseverança. Se você abusar nessas 3 virtudes, se você investir nessas 3 virtudes, constância, paciência e perseverança, certamente você não entregará um trabalho medíocre, mas vai ser um trabalho virtuoso, um trabalho frutuoso, né? E eu faço uma pergunta: qual o valor de uma casa não acabada? Uma casa não acabada. Ali nós temos uma torre que não foi terminada. Jesus chamou aquele homem que olhou para a sua obra e não conseguiu concluir de insensato. Uma casa não acabada não tem valor algum, é uma ruína. E quando nós nos empregamos num trabalho, nós não podemos desistir, não podemos deixar as coisas pela metade. A desistência ela pode se tornar na nossa vida um hábito, e esse hábito vai causando desordens, e nós nunca vamos conseguir terminar nada. Ter uma vocação é a obrigação do perfeito. Não só apenas perseverar, mas fazer bem feito. Colocar todo o seu amor, colocar a tua dedicação até o fim. E não tentar nada além dos próprios limites. A lição de São Tomás de Aquino. Não procures nada além de ti. Não procures nada acima de ti. A vocação ela vai fazer uso dos nossos recursos pessoais. Ela não vai buscar fora, ela não vai criar outros, mas ela usa aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode dar de melhor para o mundo. E se a gente cogitar a escrever com humildade, com confiança, conhecendo-nos a nós mesmos, nós vamos vendo os sacrifícios possíveis que a gente pode fazer, nós vamos fazer algo que seja possível, nós vamos entregar algo grandioso. Faça algo que seja possível, mesmo que você se propôs a fazer algo grandioso. Ali é a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É a chave da vocação. Já que ser chamado a fazer algo significa designar um caminho que é só seu. Ser chamado a fazer algo significa trilhar um caminho que é só seu. Como o Papa Francisco também escreveu lá na exortação Alegrai-vos e exultai, se você é chamado à santidade, saiba que você terá o caminho próprio de santidade. Você não precisa imitar os outros. Busque as inspirações, sim. Busque inspiração para criar, busque inspiração para ser. Mas você precisa encontrar o caminho próprio nesse caminho de santidade, nessa meta que é a santidade. E nós também, como intelectuais, nós entramos nessa vocação, nós começamos agora uma parte mais prática do nosso curso, que nós precisamos executar tudo aquilo que nós preparamos, e nesse caminho nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos, mas precisamos de coragem, de paciência, de perseverança, porque nós precisamos terminar também aquilo que foi começado. Então é isso, o nosso tema de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de começar a aula, é só uma partilha da minha oração. Hoje eu acordei com essa palavra no coração e não deu tempo de eu sentar e escrever tudo, mas me vem no coração muito forte o fato de que Deus nos fez irmãos. Essa frase, eu acordei com ela incomodando meu coração,
que durante esse projeto Deus nos fez irmãos. Preciso rezar, discernir o que Deus está dizendo com isso, de forma prática, mas é uma palavra, um sentimento, uma palavra profética que me veio. Eu acordei com isso no coração, desci para fazer café, com isso no coração e tal, e me senti a necessidade de partilhar. Deus nos fez irmãos. Bom, só para criar uma expectativa, no final da aula, o Leandrinho e eu tenho uma surpresa para a aula da semana que vem, mas eu falo isso no final da aula, e meu coração está muito feliz com isso. A gente está trabalhando na Suma Teológica, né? Basicamente, o nosso curso foi dividido em duas partes, a parte de filosofia. A primeira metade dele, as 3, 4 primeiras semanas, pensamos o pensamento grego, que é a base de toda a filosofia, a ideia da metafísica de Aristóteles e como Aristóteles intuiu a essência de Deus, mas lhe faltava a revelação. A segunda parte, a filosofia medieval, dando um destaque à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Até confesso que o projeto inicial, quando o Leandro e eu montávamos o curso, era completamente diferente dessa lógica, tá? Mas a gente tem que ser dócil ao Espírito e perceber os percalços de Deus para a gente poder fazer aquilo que ele propõe, e aí a gente foi adequando o caminho, e Deus, na sua perfeição, foi conduzindo, e nós aqui estamos. E a Suma Teológica, só para a gente retomar 2 pontos importantes para entrar no Tratado da Lei da Justiça. Na primeira parte, a partir das questões, Santo Tomás de Aquino prova a existência de Deus, que ele está vivo e que ele possui uma natureza eterna. E na segunda parte, ele está tratando com a gente dos caminhos da criatura, do homem, para chegar até esse Deus vivo. E para tratar disso, ele desenvolve 3 importantes tratados na obra: o Tratado das Virtudes, o Tratado da Lei da Justiça e o Tratado da Graça. Percebam que está no número 1 aí, porque eu inverti. Lembra que semana passada eu falei para vocês. Essa parte da teoria da Lei da Justiça, ela é primeiro, por uma ordem do livro, eu deveria ter feito a semana passada, mas pela proposta do curso, e como o Leandrinho falava de virtudes, eu inverti, e foi perfeito também, porque muito que a gente vai tratar agora, o Gui falou durante a aula dele, na parte do Sertilanges. Então, nessas horas, a gente tem que ser dócil e perceber a providência de Deus em nosso meio. E o quanto ele pôs a mão. É assim, gente, algo que o Leandrinho e eu temos conversado bastante esses dias. Deus pôs a mão nesse projeto. As portas que estão se abrindo, o acesso que a gente está tendo a pessoas que nos levam a Deus, o caminho, a linha que ele tem feito durante todos os sábados com a gente, a capacidade de compreensão de todo mundo. Nós temos pessoas que estão no colégio, pessoas que estão na universidade, pessoas que já passaram pela universidade, várias idades no curso, e todos estamos tendo a mesma compreensão. Me faz lembrar, por exemplo, o dia de Pentecoste, onde cada um falava em sua língua, mas todo mundo compreendia. Então, acho que aqui há uma semente de Deus sendo plantada, que a gente vai colher muitos frutos disso depois, porque não há como negar que isso aqui a mão de Deus está conduzindo. Tá? Então, é só uma partilha inicial da alegria do meu coração para a gente entrar nessa parte. Então, vamos lá. Quais são os caminhos que a criatura faz para chegar até Deus, que é o Criador? Uma vez que já sabemos que ele está vivo, que ele existe e vive, um caminho é a virtude. E a prudência é a mãe de todas as virtudes. Falávamos disso semana passada. O segundo caminho é a lei e a justiça. Santo Tomás de Aquino, ele entende que não há como você atingir Deus sem uma justiça que conduza a sociedade. Porque os homens, eles precisam de leis que organizem essa sociedade e, a partir dessa organização, ele possa se aproximar de Deus. Portanto, essas leis só podem ter partido de Deus. Aqueles aqui da sala que já passaram pelo direito, ou que estão estudando direito, o Lamário estava falando da TCC dele, já devem ter ouvido algumas coisas disso na universidade. Mas é interessante como que muitos professores do ramo do direito interpretam o Tratado da Justiça de Santo Tomás de Aquino a partir da sua própria compreensão. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver que para Santo Tomás as leis da natureza regem a sociedade, e lei da natureza é tudo aquilo que a gente tem em comum. E aí muita gente, por exemplo, para justificar direitos, por exemplo, de união civil de pessoas do mesmo sexo,
algo que a gente combate, ou ideologia de gênero, ou coisas contrárias à moral cristã, a gente fala, olha, Santo Tomás de Aquino já falava das leis da natureza. Então, os próprios cristãos negam algo que um cristão defendeu. Não, está errado. Porque nós vamos perceber que em Santo Tomás de Aquino, as leis da natureza, elas só têm sentido se estiverem submetidas às leis divinas. Então, o ponto de partida dele é compreender que existem dois tipos de justiça: o justnaturalismo e o justpositivismo. O que é o justnaturalismo? É a justiça natural, é a natureza. E o que é o justpositivismo? São as leis dos homens. E ele entende que as leis da natureza e as leis dos homens, elas só são completas a partir das leis de Deus. Portanto, não há como, por meio das leis, nós chegarmos a Deus se nossas leis, nossa justiça não for submetida ao próprio Deus. Para isso, ele começa tratando a questão da natureza humana. E na natureza humana, há dois princípios. Em mim, e aqui eu estou falando em mim, não em mim cristão, não do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista natural. Então, sejam ateus, sejam agnósticos, sejam cristão, sejam espírita, seja quem for. Nós somos guiados, vamos chamar assim, ou nós somos compostos, achei a palavra, nós somos compostos por dois princípios. Um é o princípio intrínseco, que são os nossos hábitos. É aquilo que nós fazemos no cotidiano. É a nossa natureza. Esses hábitos, essa natureza, é aquilo que nós chamávamos na semana passada de paixões. O grande risco, e olha que interessante, Santo Tomás de Aquino dizendo, o grande risco dos homens ser guiado por suas paixões, ou seja, ser guiado meramente pelo seu justnaturalismo, é entender que as paixões elas vão sempre nos conduzir para o pior. Então, a justiça natural, pela própria justiça natural, leva ao caos. Se ela não for submetida a um princípio divino, ela vai atingir uma sociedade caótica. Então, os meus hábitos, Giovanni, então eu tenho meus hábitos na minha profissão, no meu casamento, na minha família, no meu comportamento na sociedade, tenho meus hábitos. E que se eu deixar as paixões nos governar, eu vou sempre caminhar para o pior, ou seja, eu não vou alcançar a justiça. Por isso a necessidade da razão dominar a justiça. Falávamos disso semana passada. E há um outro conjunto que eles chamam de princípios extrínsecos, que é uma razão prática, que são as leis. Que seja quem for, eles precisam seguir. Não há sociedade se não houver um conjunto de leis que nos conduzam à justiça. E a justiça é o próprio Deus. Volto ao grande erro que os juristas cometem, aqueles que negam a fé, mas usam Santo Tomás de Aquino. A partir de um justnaturalismo ou de um justpositivismo, todos são iguais e têm os mesmos direitos. Ok. Só que a compreensão da justiça, ela vai acontecer se ela submeter-se às leis divinas. Portanto, há três tipos de leis. Eu vou trabalhar melhor esses três tipos de leis daqui a pouco, tá? Aqui eu só estou citando para fechar uma ideia. As leis naturais, que é o justnaturalismo. As leis dos homens. Mas, acima delas, a lei de Deus, que é suprema. Que é ela que vai permitir que a gente possa atingir a justiça. É dela que as outras leis vão nascer. Então, numa escada ou numa casa, as leis divinas, elas sustentam as outras leis. Portanto, a sociedade que ousar romper com a lei divina, ela está fadada ao fracasso, ao caos. Percebam o nosso Supremo Tribunal Federal aqui no nosso país, o que ele tem feito nessas últimas semanas. Estão conduzindo a sociedade a partir de uma lei natural, criando lei dos homens, mas não estão submetendo às leis de Deus.
naturalmente, a nossa sociedade, falando Brasil, está fadada ao fracasso. Nós só vamos alcançar um país justo se nós submetermos as nossas leis às leis divinas. E, a partir delas, construir uma nova sociedade. Porque ela vai nos levar até Deus. Por isso a importância, e aqui eu quero fazer um parênteses importante para nós que somos cidadãos, que quando escolhermos legisladores, quando eu falo legislador, estou falando vereador, esse ano é ano de eleição para vereador, deputado e senador, o nosso critério deve ser o critério divino. Claro que no executivo também, prefeito, governador e presidente. Mas estes, eles só executam as leis. Num ponto de vista de Montesquieu, aqui eu não quero mudar de assunto não, mas só para ilustrar as ideias, do ponto de vista de Montesquieu, as leis, elas devem emanar do povo. A lei, ela nasce do povo. Mas existe um legislador que as aplica, que as cria. Procuremos legisladores que tenham os valores cristãos, para que a lei de Deus possa ser aplicada. Porque se nós tivermos legisladores que se submetem às leis de Deus, nós vamos chegar até esse Deus. Agora vamos entender melhor essa questão do justnaturalismo. Para Santo Tomás de Aquino, a natureza humana é a imanência da natureza divina na materialidade do homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus colocou em nós parte de sua natureza, só que não de forma completa, porque nós somos mortais. E qual é a parte da natureza que o Deus deu ao homem? A bondade. Nós somos bons por natureza. A justnaturalista de Santo Tomás de Aquino considera que o homem, ele é naturalmente bom. Porque nós partimos do bom que é Deus. Então, nós participamos dessa natureza. E essa natureza humana, ela deve ser guiada para aquilo que é justo e conveniente. Entendam. Eu, Giovanni, nasci bom. E aqui eu não quero entrar naquela discussão do Rousseau, que a sociedade me corrompe. Não é disso que eu estou falando. Eu simplesmente estou dizendo que eu nasci bom. E para que eu chegue ao mesmo Deus que me deu essa natureza boa, eu preciso ser guiado para essa justiça. E eu só vou ser guiado por essa justiça pelos princípios das leis. Então, a lei ela é necessária para que a gente alcance a Deus. A lei ela é fundamental para que o homem alcance a graça de Deus. E Santo Tomás de Aquino vai entender que esses princípios justos e convenientes, eles são imutáveis e eles são eternos. E ele vai apontar para nós 4 princípios que me guiam para o justo e para o conveniente. Esses 4 princípios estão na minha natureza, porque são bons. Eu só devo praticá-los. Entendam comigo. Por que o homem perdeu essa natureza boa, essa essência boa? Porque ele deixou de ser guiado por leis divinas. Ou, vou refazer a fala. Porque as leis que guiam esse homem não se submetem às leis divinas. Os princípios das leis divinas, eles nunca vão mudar. Eles são eternos. E se eu aplicá-los, eu vou chegar a Deus. Sempre que eu vou escolher alguém em quem eu vou votar, eu sempre uso o critério tomista para isso. Eu busco encontrar no meu legislador, no vereador, seja lá em que for, esses 4 princípios de Santo Tomás de Aquino que eu vou apresentar. É claro que nem sempre encontro os 4, mas eu preciso encontrar a essência desses princípios. Eu preciso encontrar a substância desses princípios na pessoa. Porque é ele que vai me guiar até Deus. As leis que ele vai propor vai me guiar até Deus. O primeiro princípio que Santo Tomás de Aquino entende é: o homem deve conservar-se. Ou seja, eu preciso assumir os deveres comigo mesmo.
os princípios éticos, os princípios morais. Eu preciso conservar os valores que eu assumi para a minha vida. O homem deve conservar-se. Segundo princípio, o homem deve unir-se com uma mulher, procriar e educar seus filhos. Em outras palavras, o princípio da família. E com o grupo social que esse sujeito vive. Então, eu devo ser comprometido com os valores familiares, os valores sociais, com os quais eu assumi para a minha vida. Terceiro, o homem deve procurar a verdade. Significa que o homem deve ter um compromisso, e o Gui falou bem disso durante a aula dele. A busca pela verdade. O compromisso com a verdade, seja o que for, custe o que custar. E por último, o homem deve praticar a justiça, dando a cada um o que é seu. Aqui tem a ver com a relação do homem com o próximo. Então, eu possuo deveres na sociedade. Se eu busco preservar esses 4 princípios, eu mantenho sobre mim essa natureza boa. Eu sou capaz de, por meio da justiça, chegar a esse Deus único, que vive. E veja que interessante como que ele conclui essa ideia da natureza humana. O direito positivo, ele deve derivar desses princípios. Então, a lei dos homens, ela só é eficaz se ela nascer desses princípios. Que são princípios imutáveis e eternos, ele nunca vai mudar. Eu, por exemplo, Giovanni, como um conservador que sou, defensor das bases do conservadorismo, eu defendo que esses princípios tomistas, eles não devem mudar. E eu vou lutar até a morte para preservá-los. Outro dia um aluno perguntou para mim na sala, ô, professor, Gigi, eles me chamam de Gigi na escola, ô, Gigi, por que você é conservador? Eu respondi a ele assim, olha, eu sou conservador porque eu prefiro encontrar elementos na sociedade que eu amo e que eu busco preservá-los do que encontrar elementos da sociedade que eu odeio e que eu queira destruí-los. Então, aqui há elementos da sociedade que eu vou sempre buscar preservar. Os deveres que eu tenho comigo, a ideia da constituição da família e do compromisso com o grupo social, a busca pela verdade a qualquer custo e a prática da justiça. Se assim eu proceder, porque esse é um princípio de lei e de justiça, eu chego em Deus. Aqueles que combatem o conservadorismo, por exemplo, aqueles que combatem essa visão conservadora da sociedade, os chamados progressistas, eles entendem o quê? Isso deve ser destruído para que uma nova moral possa nascer na sociedade. E aí aparecem figuras como Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Feuerbach, no século XIX, que vem para tentar destruir isso. Mas isso no segundo ou terceiro módulo a gente vai trabalhar. Inclusive, acho que segunda-feira o professor Felipe Neri vai até trabalhar um pouco disso com a gente também na live. Então, esses princípios regem a nossa natureza. E eles são eternos. Então, para nós cristãos, a luta pela preservação desses princípios é a certeza de que nós vamos chegar em Deus. E que por essa lei, por essa justiça, nós vamos encontrar a sociedade perfeita. E aí, só para a gente encerrar esse tratado, Santo Tomás de Aquino ele vai explicar cada uma dessas leis que ele colocou naquele quadrinho para nós ali atrás. Primeiro, a lei natural, que é a jus naturalista. Que somente os homens conseguem ter. Os animais, os outros animais, eles não conseguem viver uma jus naturalista. Eles não possuem uma lei natural. Por quê? Porque eles não têm razão. Eles são guiados por instintos. Então, embora haja uma ordem num canil, onde os cachorros não se matam, essa ordem no canil não é uma lei natural a partir da razão, é uma lei natural a partir dos instintos. Então, não é uma jus naturalista. Santo Tomás de Aquino, quando ele se refere a jus naturalista, ele fala, olha, o que é a jus naturalista? É aquilo que os seres humanos buscam como finalidade para a sua vida. Saúde, a paz. A jus naturalista é aquilo que é comum para todos os seres humanos e que parte da natureza do ser humano. E aí eu volto na crítica que eu faço a muitos professores do ramo do direito.
Porque eles se prendem a essa primeira lei de Santo Tomás. E falam, olha, se jus naturalista é aquilo que é comum para todos os seres humanos, a felicidade é comum para todos os seres humanos. Portanto, leis que possibilitam a felicidade, mesmo daqueles que não são cristãos, devem ser praticadas. O próprio Santo Tomás de Aquino defende isso. Isso é o que eles dizem. Só que eles esquecem que essa lei deve se submeter-se às leis divinas. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui uma escada com a gente. Então, na base está as leis naturais. Que nós podemos usá-las porque nós somos dotados de razão. Derivando das leis naturais estão as leis positivas, que são as leis dos homens. Vejam, primeiro é necessário encontrar as leis naturais. Quando, por exemplo, a gente pega a Constituição do Brasil e percebe lá que todos são iguais perante a lei e têm direitos à saúde, educação, papapá. Isso é uma lei natural. Isso aí Santo Tomás de Aquino já tinha dito, 800 anos antes da Constituição ter sido redigida aqui no Brasil. Isso é lei natural. Essa lei natural vai fazer surgir a lei dos homens, que são aqueles que cuidam da sociedade, que são aqueles que vão nos conduzir até Deus, que são aqueles que, segundo Santo Tomás de Aquino, têm a função de fazer com que os indivíduos que compõem aquela sociedade atinjam a Deus. Então, as leis dos homens, elas vão nascer a partir das leis naturais. Mas elas só têm sentido pelas leis divinas. E o que são leis divinas, segundo Santo Tomás? É a ordenação da razão. Olha que maravilhoso. Deus coloca a nossa razão em ordem. E ao colocar a nossa razão em ordem, ele governa todas as criaturas. Então ele não governa somente os homens, mas ele governa tudo. Deus criou todas as coisas. E olha mais uma vez Aristóteles aparecendo na reflexão tomista. Deus criou todas as coisas e dele parte tudo. Então, se tudo parte de Deus, lei e justiça só serão verdadeiramente aplicadas se elas tiverem partido de Deus. Então, desde a física, no caso da inércia, da gravidade, até as relações humanas, todas essas leis partiram de Deus. Então, é esse Deus que vai ordenar a vida em sociedade. E aí eu repito a crítica à estrutura política do Brasil hoje, que está totalmente desordenada. Numa visão conservadora e tomista, a sociedade está desordenada porque as leis que conduzem a sociedade, elas não partem de Deus. A gente vê, por exemplo, um Alexandre de Moraes usando a caneta dele para fazer o que ele quiser. A gente vê lá uma Câmara dos Deputados totalmente comprometida com os interesses particulares. E aqui não é uma crítica, mas, infelizmente, a gente começa a perceber que o poder executivo, o presidente, tem se deixado levar por essa doença, vamos chamar assim, e que acreditamos em Deus e rezemos para que ele não se contamine por isso. Nós o escolhemos porque ele, dentro desse princípio tomista, se colocou como aquele que queria conduzir a partir das leis divinas. E enquanto a sociedade não entender que tudo parte de Deus e de uma justiça divina, a sociedade não vai alcançar a verdadeira justiça. E qual é a verdadeira justiça? É o homem chegar até Deus, a santidade. Então, só para fechar, essas leis divinas elas aparecem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tá? No Antigo Testamento é a partir da fé. Peraí, deixa eu só arrumar um negocinho aqui, porque no que eu saí... Vamos deixar isso aqui. No Antigo Testamento, as leis divinas dependem da fé, porque Jesus ainda não veio, então nós não temos o verbo encarnado, nós não temos o logos ainda. E no Novo Testamento, depende do amor.
porque o Verbo se fez carne e nos amou até o fim. Então, a preservação da fé e do amor são fundamentais para que as leis divinas elas possam ser aplicadas e nos levem à justiça. E aí, ele já começa a preparar o terreno para o tratado da virtude que a gente já trabalhou no ano passado, que são as virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. Portanto, se queremos viver na sociedade justa, a partir das leis, necessitamos das virtudes teologais. Fé, a esperança e a caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.